Talvez o Jesus que você carrega desde criança não seja Jesus de Nazaré. Talvez seja um ícone polido, um vitral perfeito, um rosto suave pendurado na parede da sala. Bonito, mas distante de martelo, de sangue, de poeira e de medo. E se eu te disser que o carpinteiro de Nazaré viveu numa aldeia minúscula, pobre, vigiada por soldados de um império violento, e que a imagem que você aprendeu a amar é só a casca externa de algo muito mais profundo, mais humano e mais perigoso? Neste vídeo a gente não vai falar de um Jesus de cartão postal. A gente vai entrar na oficina, vai ouvir o barulho da madeira, sentir o peso da economia injusta, enxergar a política que o cercava e entender por que um trabalhador braçal de uma vila insignificante se tornou ameaça suficiente para ser executado em praça pública. Eu não estou inventando uma nova teoria da moda. Ao longo dos anos, pesquisadores sérios, como Bart D. Ehrman, especialista em cristianismo primitivo, e John P. Mayer, um dos grandes nomes do estudo do Jesus histórico, vasculharam manuscritos, reconstruíram o contexto da Galileia e mostraram um Jesus que não cabe nos clichês religiosos. É a partir desses estudos, da história, da teologia e do diálogo com a psicologia e a filosofia que nós vamos caminhar juntos aqui. Mas tem um risco real nesse caminho, porque se você seguir até o fim, talvez o Jesus confortável da sua infância não sobreviva intacto. Talvez você descubra um homem que suava, temia, se cansava, se irritava, se emocionava. Um judeu do século I vivendo sob opressão política. E isso pode mexer com a forma como você reza, como você sofre, e até com a forma como você se vê. Então eu preciso te perguntar com toda honestidade: você quer mesmo conhecer o carpinteiro de Nazaré ou prefere ficar com a versão segura, lisa e inofensiva que te ensinaram? Se a sua resposta, mesmo com um pouco de medo, for "eu quero ir mais fundo", fica comigo até o final. Porque a recompensa desse vídeo não é uma nova doutrina, nem um segredo esotérico barato. A recompensa é outra. Sair daqui capaz de olhar para qualquer cruz, qualquer imagem de Jesus e enxergar camadas de história, de dor, de resistência e de humanidade que ninguém nunca te contou. E a partir disso, repensar a sua própria fé, o seu vazio e o seu lugar no mundo. E já que você está entrando nessa jornada comigo, faz o seguinte: se esse tipo de mergulho te cutuca por dentro, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e no final, se tudo fizer sentido, você comenta qual Jesus caiu hoje, o de vitral ou o de Nazaré. Respira fundo. No próximo passo, a gente sai da igreja e entra na aldeia. Vamos conhecer o carpinteiro invisível antes da fama, antes dos milagres, antes da cruz. Imagina fechar os olhos agora e, em vez de templo, você entrar numa oficina apertada, cheia de pó, madeira empilhada e ferramentas gastas. Esse era o mundo de Jesus antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão famoso. Nazaré não era uma cidade importante. Era uma aldeia minúscula, perdida na Galileia, uma região vista como periférica, quase interiorzão do Império Romano. Se hoje a gente fala de interior esquecido pelo governo, a Galileia era algo assim, e Nazaré menos importante ainda. Jesus nasce e cresce nesse lugar, não entre doutores em grandes bibliotecas, mas entre camponeses endividados, gente que suava no campo, gente que vivia de bico, de favor, de improviso. É aqui que entra o seu ofício. Os evangelhos chamam Jesus de tekton, uma palavra grega que na prática significa algo entre carpinteiro, pedreiro e artesão da construção. Não é o artista romântico trabalhando por hobby. É o trabalhador braçal que conserta telhado, faz porta, repara mesa, ajuda a erguer casa, mexe com madeira e pedra, tudo pelo preço que der para negociar. Pensa nisso um instante. Antes de ser chamado de mestre, Jesus foi chamado de alguém que carrega tábua nas costas. Antes de ser visto com túnica branca, ele era visto com roupa suja de pó, de suor, talvez de calos abertos nas mãos. E aqui tem um detalhe que quase ninguém comenta. Num mundo em que o status religioso estava ligado a estudo,
linhagem e pureza ritual, um trabalhador como esse não era respeitado por padrão. Ele vinha de baixo. Ele falava com sotaque de província. Ele trabalhava com o corpo, não com pergaminho. Quando você ouve teólogos sérios como John P. Mayer descreverem Jesus como um judeu marginal, é disso que estamos falando. Não só alguém de fora do sistema, mas alguém que ocupa o limite entre sobrevivência e exclusão, entre respeito e desprezo. Agora, deixa eu te perguntar com calma. Quando você reza, você fala com um ser etéreo, intocável, ou com alguém que sabe como é chegar em casa exausto, com dor nas costas, preocupado se o dinheiro vai dar? Porque se Jesus começa nessa oficina, nessa aldeia irrelevante, o jogo muda. Deus não aparece no centro do poder. Ele aparece no lugar que ninguém colocaria no mapa. E tem um risco aqui também. Se você aceitar esse Jesus carpinteiro, talvez precise rever a forma como olha para quem ganha pouco, para quem não estudou tanto, para quem vive na informalidade. Talvez você descubra que parte da sua espiritualidade sempre foi, sem perceber, classista. Se essas imagens estão te incomodando, em silêncio por dentro, é um ótimo sinal. Significa que o Jesus de vitral está começando a dar lugar ao Jesus de Nazaré. E isso é fundamental, porque no próximo capítulo a gente vai ver em que tipo de mundo político e religioso esse carpinteiro se move. E por que esse mundo transformou suas palavras em ameaça. Fica comigo. Cada peça que a gente encaixa nessa biografia real te aproxima da recompensa que eu prometi lá no início. Sair desse vídeo com um olhar tão mais profundo sobre Jesus que você nunca mais vai conseguir ouvir seu nome do mesmo jeito. O carpinteiro está em Nazaré, mas o mundo em volta dele está em chamas. A Galileia do século I não era um cenário neutro. Era uma terra de camponeses esmagados por impostos, terras tomadas por grandes proprietários, soldados romanos patrulhando estradas, violência legalizada em nome da ordem. Imagina viver num lugar em que, além da colheita dar pouco, você ainda precisa sustentar um império que não fala a sua língua, um sistema que manda, cobra, humilha, e se você reclama demais, te pendura numa cruz como aviso. É nesse mundo que Jesus cresce, não num paraíso bucólico, mas num ambiente de tensão constante. Toda vez que ele sai da oficina, ele vê gente endividada, gente perdendo terra, gente silenciosamente revoltada. E no meio desse caos, a religião não é um detalhe. Ela é o ar que todo mundo respira. Você tem os fariseus, um grupo que tenta ser fiel à lei em cada detalhe, acreditando que a obediência rigorosa pode preparar o povo para a intervenção de Deus. Tem os saduceus, a elite sacerdotal ligada ao templo, mais próxima do poder, mais preocupada em manter a estrutura funcionando. Tem os zelotes, gente que flerta com a ideia de revolta armada, de derrubar Roma na força. Tem grupos retirados, quase monásticos, que fogem para o deserto esperando um juízo final. Cada grupo oferece uma saída espiritual para o mesmo sofrimento político. Cada um jeito de dizer, é assim que Deus vai intervir. Agora imagina Jesus, o carpinteiro, circulando nesse tabuleiro. Ele não é sacerdote de templo, não pertence à elite, mas de repente começa a falar de um reino de Deus que não é uma fuga da terra, nem só uma revolta armada. É uma inversão de valores, um mundo onde os últimos são colocados à frente. E aqui aparece um risco profundo. Quando um homem pobre começa a dizer em voz alta que Deus está do lado dos pequenos. Quem tem muito a perder começa a ouvir isso como ameaça. Você consegue sentir o peso disso? Não é só uma mensagem bonita. É uma mensagem que entra como faca afiada num tecido social já rasgado. E eu quero te provocar. Quando você vê discursos religiosos hoje, quantos deles enfrentam a injustiça? E quantos só servem para manter tudo como está? Se isso cutuca um lugar incômodo em você, não foge. No próximo capítulo, a gente vai entrar no coração dessa mensagem. O reino às avessas, e como estudiosos enxergam Jesus como profeta apocalíptico e como judeu marginal. Um homem que acreditava que a própria estrutura do mundo estava para virar de ponta cabeça.
Fica comigo. Cada camada que você entende desse contexto deixa o rosto de Jesus mais nítido e te aproxima da recompensa desse vídeo. Uma fé menos ingênua, menos infantilizada e muito mais consciente do mundo real em que você vive. Agora que você já viu onde Jesus vive e em que mundo ele anda, a pergunta é: que tipo de mensagem nasce desse chão? Quando você lê os evangelhos sem filtro, algo salta aos olhos. Jesus fala o tempo todo de um tal reino de Deus. Não é um lugar num mapa. É um jeito totalmente novo de o mundo ser. Pesquisadores como Bart D. Ehrman olham para isso e dizem: Jesus era um profeta apocalíptico, ou seja, alguém que acreditava que a história estava chegando a um ponto de ruptura, que Deus estava prestes a intervir e virar a mesa das injustiças. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres, não é poesia fofinha, é anúncio de que o roteiro inteiro vai inverter. Os últimos serão os primeiros, os que choram serão consolados, os famintos serão saciados, e os que hoje se sentem intocáveis terão de prestar contas. Ao mesmo tempo, estudiosos como John P. Mayer lembram, Jesus não cai do céu pronto. Ele é um judeu marginal discutindo com paixão a lei, o sábado, a pureza, a misericórdia, em diálogo e conflito com outros judeus do seu tempo. Ele não rejeita a tradição, ele a reinterpreta do limite, de fora do conforto. O que nasce do encontro dessas duas coisas, o profeta do fim e o judeu marginal, é um reino que não é só consolo espiritual, mas uma crítica profunda à forma como o poder, o dinheiro e a religião se organizam. Pensa no impacto disso hoje. Num mundo em que tanta gente usa o nome de Jesus para justificar riqueza sem limite, ódio travestido de moral, indiferença aos que sofrem. Que tipo de terremoto interior acontece quando você percebe que o Jesus histórico pregava um reino ao contrário do nosso? E aí eu preciso te perguntar quase em sussurro, se o reino que Jesus anuncia colocasse abaixo a forma como você vive, consome, se protege, você ainda o chamaria de Senhor? Percebe como a recompensa que eu prometi vai ganhando contorno? Se você ficar até o fim, não vai receber uma fórmula mágica, mas algo muito mais raro. Uma visão de Jesus capaz de confrontar e curar ao mesmo tempo, que te tira da infantilização religiosa e te coloca diante de escolhas reais. No próximo capítulo, a gente desce ainda mais um degrau. Vamos entrar nos bastidores da vida afetiva e familiar de Jesus, onde o carpinteiro, o profeta e o marginal se chocam com expectativas, pressões e incompreensões. Antes de ser conhecido nas praças, Jesus foi conhecido em casa. Antes de ser chamado de mestre, ele foi chamado de filho, de irmão, de aquele que largou tudo. Os evangelhos deixam escapar pequenas pistas. Família tentando contê-lo, gente dizendo que ele está fora de si, parentes que não entendem o que está acontecendo. Se você ler com calma, dá para sentir o clima. Um misto de preocupação, vergonha e medo do escândalo. Imagina o choque. Um carpinteiro de aldeia com trabalho, rotina, rede de clientes. De repente começa a andar de vila em vila, a falar com autoridade diante de escribas, a atrair multidões e também conflitos. Quantas conversas você imagina que aconteceram entre Jesus e a família? Quantas vezes alguém deve ter perguntado: por que você não volta para a oficina? Por que se expor assim? Por que mexer com gente poderosa? Aqui, o Jesus caricatura começa a rachar. No lugar dele aparece alguém que conhece. O peso de não corresponder às expectativas da própria casa. O silêncio tenso nas refeições. O olhar de quem ama, mas não compreende o seu caminho. Se a gente olha por uma lente psicológica, sem reduzir tudo à psicologia, mas dialogando com ela, vemos um homem atravessando o conflito entre vocação e pertencimento. Entre ser fiel ao chamado interior e não partir o coração de quem o viu crescer. E eu preciso te perguntar, quantas partes de você ficaram presas na oficina da expectativa alheia, com medo de seguir aquilo que lá no fundo você sabe que é seu caminho?
Talvez ver Jesus nesse lugar não como um super-herói imune, mas como alguém que sente o peso de decepcionar, de assustar, de ser mal interpretado, seja uma peça crucial da recompensa desse vídeo. Perceber que a sua luta entre o que esperam de você e quem você precisa ser não é estranha a Deus. No próximo capítulo, a gente vai dar um passo além. Sair da esfera íntima e olhar como a memória e a teologia transformaram esse carpinteiro real no Cristo que conhecemos hoje. Se até aqui algo tocou um ponto sensível em você, se inscreve, deixa o like e quando terminar o vídeo, me conta nos comentários. Qual expectativa alheia mais te impede de seguir o que você sente por dentro? Até aqui, a gente caminhou ao lado do carpinteiro real. Agora a pergunta muda. Como esse trabalhador de aldeia, marcado por poeira, medo e ousadia, virou o Cristo brilhante dos vitrais, dos dogmas, das imagens? Depois da morte de Jesus, não sobra um diário. O que sobra são memórias. Gente que andou com ele, gente que ouviu histórias sobre ele, comunidades tentando entender o que havia acontecido na cruz e no que chamavam de ressurreição. Essas memórias vão sendo contadas, recontadas, rezadas, cantadas. Com o tempo, elas são escritas em cartas, em evangelhos, em homilias. E a cada camada algo acontece. O Jesus do pó da Galileia continua ali, mas em volta dele surgem títulos, hinos, fórmulas de fé, debates teológicos. Não é fraude. É o movimento inevitável de um encontro que marcou demais. Quem experimentou aquele homem não consegue falar dele sem tentar dizer também quem ele é para Deus, quem ele é para o universo, quem ele é para o sentido da existência. Só que tem um risco aqui. Quanto mais a gente reveste Jesus de ouro, dogma e distância, mais fácil é esquecer que, por baixo de tudo, ainda existe um tecton, alguém que sabia quanto pesa uma viga, quanto dói uma injustiça, quão fundo corta um prego. A recompensa que eu te prometi passa exatamente por isso. Se você conseguir segurar essas duas coisas ao mesmo tempo, o carpinteiro histórico e o Cristo da fé, a sua espiritualidade deixa de ser fuga e começa a ser encontro com um Deus que sabe, por experiência, o que significa ser humano. Se isso faz sentido, fica comigo para o próximo capítulo, porque agora a pergunta muda de direção. Não é mais só quem foi Jesus, é quem ele é quando olha para você hoje. Agora, eu quero que você faça um exercício simples. Esquece por um instante o vitral, o dogma, o debate acadêmico. E imagina esse Jesus carpinteiro, judeu marginal, profeta do reino às avessas, parado bem na sua frente. Não como uma ideia, como um olhar. Ele conhece a poeira da Galileia, mas também conhece a sua poeira. O cansaço que você não conta para ninguém, as concessões que você faz para sobreviver, os medos que você disfarça com ironia, produtividade ou espiritualidade de fachada. Se esse Jesus olha para você, não é só o Senhor do milagre pedindo que você acredite mais. É alguém que sabe o preço de pagar um chamado com o próprio corpo, que sabe o que é ser mal interpretado pela família, que sabe como dói enfrentar estruturas injustas e continuar escolhendo o amor. E aqui nasce uma pergunta que talvez te acompanhe por muito tempo. A imagem de Jesus que você carrega hoje te confronta ou só te consola? Porque se ele só te consola, se ele nunca te coloca em crise, talvez você tenha trocado o carpinteiro vivo por um amuleto emocional. Mas se ele só te confronta, se virou um juiz implacável dentro da sua cabeça, talvez você tenha perdido a dimensão mais escandalosa da coisa. Deus sabe, desde dentro, o que é ser frágil. A recompensa deste vídeo não é sair com um Jesus certo para jogar na cara dos outros. É sair com uma pergunta mais honesta, mais perigosa e mais libertadora. Que partes da minha vida eu ainda escondo do carpinteiro, como se ele não soubesse exatamente o que é viver debaixo de peso? Se essa pergunta ficar ecoando em você depois que o vídeo acabar, se ela começar a aparecer quando você rezar, trabalhar, se irritar, amar, então alguma coisa muito profunda já começou a se mover.
E eu vou te pedir uma coisa. Quando terminar esse vídeo, desce nos comentários e escreve com a sinceridade que você der conta hoje. O que muda em mim se Jesus for de verdade esse carpinteiro marginal? Ler essas respostas vai ser, para mim, uma extensão viva desse encontro que a gente começou aqui. No próximo e último capítulo, a gente amarra tudo isso num convite ao desconforto sagrado. Não para destruir a sua fé, mas para que ela pare, de uma vez por todas, de ser pequena demais para quem você realmente é. Se você chegou até aqui, não está mais diante daquele Jesus liso de cartão de catequese. Você caminhou pela oficina, pela aldeia esquecida, pelas estradas da Galileia, ouviu o peso do império, sentiu o conflito com a família, viu o carpinteiro se tornar memória, Cristo, ícone. E ainda assim, continuar humano demais para caber num vitral. A recompensa que eu te prometi lá no início é essa que está nas suas mãos agora. Você não consegue mais dizer Jesus sem ouvir, por trás do nome, o som de madeira sendo serrada, o grito de quem é injustiçado, a coragem de quem arrisca tudo por aquilo que acredita ser o reino. Você não ganhou um Jesus novo da moda. Você ganhou um olhar novo sobre o mesmo Jesus. E esse olhar é perigoso, porque um Jesus que conhece o chão da história não te deixa esconder a sua fé num mundo imaginário. Ele te puxa de volta para o concreto, para a forma como você trata quem ganha menos que você, para a maneira como você lida com poder, com medo, com culpa, com silêncio. Então eu te deixo com 3 perguntas que podem te acompanhar muito depois que o vídeo acabar. Que Jesus eu tenho carregado? O amuleto ou o carpinteiro? Que parte da minha vida ele quer reconstruir do zero, como quem refaz uma casa torta? O que em mim precisa descer da cruz do orgulho para finalmente ressuscitar em verdade? Se esse vídeo mexeu com algo aí dentro, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que ainda só conhece o Jesus de vitral. E nos comentários me conta com uma frase simples. O que mudou na minha visão de Jesus depois desse vídeo foi: eu vou ler cada uma. Porque talvez o verdadeiro milagre hoje não seja ver o carpinteiro de Nazaré brilhar, mas ver você deixar que ele reconstrua, com mãos calejadas e divinas, a forma como você enxerga Deus, o mundo e a si mesmo.